Voltamos falando do inquérito policial, vendo as características do inquérito. E agora vamos para a característica de número 4 do inquérito policial. Você vai ver agora que o inquérito é um procedimento inquisitivo. Característica de número 4 que você anota no seu caderno. O inquérito é um procedimento inquisitivo. O inquérito é um procedimento inquisitivo. Dizer que o inquérito é um procedimento inquisitivo é dizer que no inquérito policial não estão assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Esta conclusão nós extraímos do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Não estão assegurados no âmbito do inquérito policial os princípios do contraditório e da ampla defesa. O inquérito é um procedimento inquisitivo. Portanto, não estão assegurados. Não estão assegurados no inquérito policial, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Os princípios do contraditório e da ampla defesa. Esta conclusão é extraída da leitura do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. É o artigo da Constituição que versa sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. Vamos ler o artigo 5º, inciso 55. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que aparece na sua tela. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Quando é que a Constituição assegura contraditório e ampla defesa? Anote no seu caderno. A Constituição vai assegurar o contraditório e ampla defesa nas seguintes situações. Vamos colocar aqui princípios do contraditório e ampla defesa. Quando é que eles estão assegurados? Diz a Constituição Federal, estão assegurados aos litigantes em processos judiciais e administrativos. E também estão assegurados aos acusados em geral. Contraditório e ampla defesa estão assegurados aos acusados em geral. Litigantes em processos judiciais e administrativos e acusados em geral têm assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, é o que diz a Constituição Federal. Esta norma do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal não abrange o inquérito policial. O inquérito policial não está abrangido pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Vinícius, por quê? Para entender o porquê, temos que analisar as duas expressões que estão no artigo 5º, inciso 55. A primeira expressão que diz respeito aos litigantes em processos judiciais e administrativos. O inquérito não é processo. O inquérito não é processo judicial e nem administrativo. O inquérito é um procedimento administrativo. Vinícius, por que o inquérito não é processo? Num processo, presume-se que ao final seja tomada uma decisão de mérito. Num processo, temos a presunção de que ao final uma decisão de mérito será proferida dizendo se alguém é culpado ou inocente. Não há no inquérito policial decisão de mérito ao final. Isso está limitado aos processos judiciais e administrativos. Ao final do inquérito não existe decisão no sentido de dizer que aquele indiciado no inquérito policial é culpado. O delegado de polícia elabora um relatório, mas não tomam a decisão no sentido de apontar o sujeito como culpado pela infração penal. Isso só o Poder Judiciário, por meio de uma sentença ao final do processo, vai poder dizer.
Não há no inquérito decisão de mérito ao final. Não há no inquérito formação de culpa ao final do procedimento. É o que vamos anotar no nosso caderno. No inquérito policial, não há decisão de mérito ao final. Não há decisão de mérito ao final. Não há decisão de mérito ao final. Inexistindo formação de culpa. Inexistindo formação de culpa. O delegado de polícia, elaborando o relatório do inquérito, pode até dizer que o sujeito é o autor da infração penal, mas aquilo é uma mera opinião, não é uma decisão apontando o sujeito como culpado. Isso só o Poder Judiciário, por meio do processo criminal, vai poder dizer. Não há no inquérito decisão de mérito ao final. O inquérito não é processo. A outra situação referida pela Constituição Federal. A Constituição faz referência aos acusados em geral. A expressão acusados em geral também não abrange o inquérito policial. Porque no inquérito não existe uma acusação formal contra ninguém. No inquérito, no máximo, existirá a figura de um indiciado, que é o provável autor da infração penal que ainda está sendo investigado, mas ainda não tem o status de acusado. O status de acusado só existirá quando a ação penal for instaurada no Poder Judiciário. Não é o caso do indiciado no inquérito policial, porque ainda não há ação penal instaurada. A expressão acusados em geral, portanto, não abrange o inquérito policial. No inquérito não existe uma acusação formal. No inquérito, no máximo, haverá a figura de um indiciado. É o que vamos anotar no caderno. Não há acusação formal. Não há acusação formal no curso do inquérito policial. Não há acusação formal no curso do inquérito policial. Existindo no máximo a figura de um indiciado. Existindo no máximo a figura de um indiciado, o provável autor da infração penal que ainda não está sendo acusado de nada. No inquérito policial existe no máximo a figura de um indiciado, não há a figura de um acusado no inquérito policial. Vinícius, quem é o indiciado? Quem é esta pessoa? É preciso que você saiba que não é obrigatório que no inquérito policial exista um indiciado. Isso não é obrigatório. Pode ser que a polícia não tenha pista nenhuma de quem é o autor da infração. E neste caso, podemos ter inquérito policial sem indiciado. É possível, portanto, a existência de inquérito policial sem a figura de um indiciado. Quando há indiciado, nós precisamos definir quem é esta pessoa. Quem é a pessoa que pode ser indiciada no inquérito policial? O indiciado surge a partir de um despacho proferido pelo delegado, chamado de despacho de indiciamento. Quando o delegado profere um despacho de indiciamento, ele aponta o provável autor da infração penal. Ele está dizendo que aquela pessoa provavelmente praticou a infração penal. É o provável autor da infração penal. É o despacho de indiciamento. Logo, o indiciado surge a partir do despacho de indiciamento proferido pelo delegado de polícia. Quem é o indiciado, então? Anote no seu caderno, em relação ao indiciado, anote o seguinte: indiciado é o provável autor da infração penal. É o provável autor da infração penal apontado pelo delegado. Em decorrência de um despacho
de indiciamento. O indiciado só surge a partir de um despacho de indiciamento proferido pela autoridade policial. O indiciado é o provável autor da infração penal. Não confunda indiciado com suspeito. Indiciado não é sinônimo de suspeito. O que é suspeito e o que é indiciado? O indiciado é mais do que o suspeito. O suspeito é definido pela autoridade policial com base em meras desconfianças. Imagine que numa determinada região, a polícia sabe que determinado sujeito costuma praticar crimes. Ele é recorrente na prática de crimes naquele lugar. Um crime ocorreu ali. A polícia desconfia de que foi aquele sujeito que geralmente pratica crimes naquele lugar. Mas a polícia ainda não tem elementos concretos nesse sentido. Nenhuma testemunha apontou o sujeito como autor da infração. A vítima não apontou o sujeito como autor da infração. A polícia não tem ideia de quem seja ainda com base em elementos concretos, mas desconfia que pode ser aquele sujeito que de forma recorrente pratica crimes. Não tem elementos concretos a polícia. Nada que aponte concretamente alguém como autor da infração, mas a desconfiança existe porque existe um sujeito ali que costuma praticar crimes desse tipo naquela região. A polícia tem a suspeita, mas isso ainda não é suficiente para o indiciamento. Por que não é suficiente para o indiciamento? Porque para o indiciamento, a jurisprudência tem exigido elementos concretos que fundamentem o despacho. A polícia só pode indiciar alguém quando elementos concretos apontam para esta pessoa como provável autor da infração. Por exemplo, uma testemunha disse que esta pessoa é a pessoa que praticou o crime. A vítima afirmou isso. O delegado já tem elementos concretos que podem fundamentar esse despacho de indiciamento. Muito cuidado, então. Em relação ao despacho de indiciamento, somente elementos concretos podem fundamentar este despacho. Somente com base em elementos concretos, alguém pode ser apontado como provável autor da infração, sendo então indiciado no inquérito policial. Vamos anotar então no nosso caderno, muito importante isso. O indiciamento deve estar baseado, deve estar fundamentado, melhor assim, deve estar fundamentado em elementos concretos. Em elementos concretos, indicativos da autoria. Em elementos concretos indicativos da autoria. Desconfiança não é suficiente. Elementos concretos devem estar presentes. Alguém deve ter dito que o sujeito é autor da infração. Um exame pericial deve ter concluído que aquela pessoa é o provável autor da infração. Aí sim. Aí o delegado tem elementos concretos para indiciar. O despacho arbitrário de indiciamento é ilegal. Deve ser anulado. E o STJ já disse. A via para a anulação de despacho arbitrário de indiciamento é o habeas corpus. A medida cabível é o habeas corpus. Vamos ver um julgado importante do Superior Tribunal de Justiça. No RHC 9459, recurso ordinário em habeas corpus 9459 do Rio de Janeiro, em que o STJ diz: o indiciamento de pessoa contra a qual não se tem na luz da evidência primus ictus oculi mínimos indícios de autoria caracteriza constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via do habeas corpus. Recurso provido para excluir o paciente da condição de indiciado. O despacho de indiciamento é algo muito sério. Constrangimentos podem surgir a partir do status de indiciado. De maneira que o STJ diz: o habeas corpus é a medida cabível para anular despacho de indiciamento arbitrário. Mas com esta anulação do despacho de indiciamento, nem por isso o inquérito policial vai ser trancado. O inquérito policial continua, afinal de contas, o crime ocorreu. O problema é que a pessoa que foi apontada como provável autor da infração não é, pelo menos a princípio,
este provável autor da infração porque não há elementos concretos em relação a esta pessoa. A princípio, portanto, esta pessoa não pode ser indiciada. Não há elementos concretos em relação a ela. O STJ diz, cabe habeas corpus para anulação de despacho arbitrário de indiciamento. Isso foi cobrado na prova para a magistratura do Distrito Federal no ano de 2012. A assertiva questionava ao candidato se o habeas corpus seria a medida cabível no caso de indiciamento arbitrário. Era a resposta certa da questão. A assertiva dizia que no caso de indiciamento arbitrário, a jurisprudência do STJ entendia ser o habeas corpus a medida cabível para a anulação do despacho. Item correto, a assertiva estava correta. Você já sabe, então, que o indiciamento tem que ser baseado em elementos concretos. Quem é que profere esse despacho de indiciamento? Você já sabe que é o delegado. Inclusive, o indiciamento é ato privativo do delegado. É ato privativo da autoridade policial. A Lei 12.830, no artigo 2º, parágrafo 6º, deixou isso muito claro. É o delegado de polícia quem profere o despacho de indiciamento de forma privativa. Acompanhe na tela comigo. Artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Olha como a lei, além de dizer que é ato privativo do delegado o indiciamento, ainda diz que o delegado deve fundamentar o despacho de indiciamento. Não pode ser um despacho baseado apenas em desconfianças. Elementos concretos devem estar presentes. E aí eu pergunto, diante desta norma do artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.830 de 2013, será que existe espaço para que o juiz ou membro do Ministério Público profira um despacho de indiciamento? Será que é admissível o indiciamento pelo juiz ou pelo membro do Ministério Público no curso do inquérito policial? Ou será que o juiz pode determinar que o delegado de polícia indicie alguém? O STF julgou um caso muito interessante que aparece na sua tela, no HC 115.015, julgado do dia 27 de agosto de 2013. Olha o que o STF disse: indiciamento por magistrado. Não cabe ao juiz determinar indiciamento. Com base nessa orientação, a segunda turma superou o enunciado 691 da súmula do STF para conceder habeas corpus e anular o indiciamento dos pacientes. No caso, diretores e representantes legais de pessoa jurídica teriam sido denunciados pelo Ministério Público em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 1º, incisos 1 e 2 da Lei 8.137 de 90. Após o recebimento da denúncia, o magistrado de primeiro grau determinar à autoridade policial a efetivação do indiciamento formal dos pacientes. Nesse HC, o STF deixou claro que o juiz não pode obrigar o delegado de polícia a indiciar, assim como não pode o próprio juiz proferir despacho de indiciamento e nem o membro do Ministério Público. Este ato é privativo do delegado de polícia. Acrescente, portanto, no seu caderno: o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. É ato privativo do delegado de polícia. Não podendo ser praticado pelo juiz ou membro do Ministério Público. No âmbito do inquérito policial, cabe ao delegado de polícia praticar o ato de indiciamento. Este ato não pode ser praticado pelo juiz ou por membro do Ministério Público. E o STF deixou muito claro: tampouco pode o juiz obrigar o delegado de polícia a indiciar alguém. Isso é vedado, isso não é possível. Este ato é privativo do delegado, conforme inclusive a sua discricionariedade.
Bacana. Veja, portanto, que o indiciamento ele pode trazer inúmeros prejuízos para o indivíduo. A partir desse momento, é possível que seja decretada a prisão preventiva ou a prisão temporária para o indiciado. Pode sofrer restrições quanto ao seu sigilo telefônico. Pode sofrer restrições quanto ao sigilo de dados. Pode ter busca e apreensão no seu domicílio. Enfim, inúmeras restrições, inúmeros constrangimentos que podem decorrer do indiciamento. É um ato muito sério. No Distrito Federal, inclusive, existe o absurdo de, com o ato de indiciamento, já constar na certidão criminal que o sujeito tira no cartório para arrumar emprego, que ele está indiciado no inquérito policial. No Distrito Federal, indiciou o sujeito no inquérito, já consta na certidão. Quando ele tira a certidão para arrumar um emprego, está lá o nome dele, indiciado no inquérito policial. E o que pode acontecer é a consagração do denuncismo inescrupuloso. Uma pessoa vai à delegacia, registra a ocorrência contra alguém, o inquérito é instaurado, a autoridade policial indicia, e o sujeito agora fica com o nome sujo sem sequer haver instauração de ação penal no Poder Judiciário. Você aprendeu então que o inquérito é um procedimento inquisitivo. Vimos esta característica do inquérito policial neste bloco. No próximo bloco você vai ver que o inquérito é um procedimento dispensável. É a próxima característica que veremos em relação ao inquérito policial. Agradeço pela sua atenção. Até o próximo bloco.